Boas pessoal, sejam então bem-vindos ao quinto tutorial de C++. Hoje vamos então ver o que são as strings e os booleanos. Vamos começar por ver os booleanos, porque é algo mais simples. E como é que nós definimos um booleano? Muito simples. Nós fazemos assim, bool, damos o nome da variável também, por exemplo, boolean, e depois fazemos o igual e dizemos qual é o valor, por exemplo, false. Boolean só pode assumir dois valores, true ou false, certo? Portanto, quando nós estamos a utilizar o booleano, ou vamos ter algo lá dentro, ou vamos ter qualquer coisa a dizer verdade, ou vamos ter qualquer coisa a dizer false. É muito simples. Por exemplo, se eu fizer agora aqui um cout, e por exemplo, posso mandar só boolean, a dizer boolean, e fazer o end line. Vamos ver o que é que acontece. O que é que vocês estão à espera que aconteça? O que é que ele vai mostrar escrito? 0. Muito bem. Eu sabia que iam adivinhar. Porquê é que aparece 0? Muito simples. Porque em representação, quando o computador faz a representação a nível na compilação a representar zeros e 1, o que ele faz é para as variáveis booleanas, em vez de ele estar a escrever lá na memória, por exemplo, false ou true, como uma string em que ele escreve a palavra toda, ele simplifica tudo e escreve, por exemplo, 0, o número 0 corresponde falso e o número 1 corresponde a verdade. Portanto, o que nós vamos aqui ver aqui escrito é zeros e 1, porque é como ele representa na sua memória. Por exemplo, se eu escrevesse true, então desta vez vai aparecer o 1. Como podem ver, ele representa através de números. Portanto, ele aparece sempre 0 ou 1, nunca true ou false. Ok? Bem, isto é bastante útil. Se calhar estão-se a perguntar para que é que isto serve. Isto é bastante útil. Depois, mais para a frente, nós vamos conseguir perceber quando nós estivermos a ver algumas estruturas de decisão e algumas estruturas de repetição, como o if, o for, entre outras. Vocês vão ficar a perceber um pouco melhor sobre isto dos booleans e para que é que serve realmente. Vamos então agora passar à segunda parte, que é ver a string. Então, como é que nós definiríamos uma string? String, não, como sempre, string, depois o nome da string, pode ser texto, e depois o igual. Isto é uma string. Só assim. Depois fazer cout de texto. E vai haver aqui um problema que ele está-me a dar erro aqui. Porque, se vocês até repararem, vocês veem que o string está escrito numa cor diferente. Certo? Não está no azul como normalmente os outros aparecem. Isto porquê? Porque a string é uma variável muito especial e nós temos que importar uma biblioteca só para a string. A string tem uma biblioteca dedicada só para a string. Portanto, vamos fazer aqui o include da string. É só colocar entre os dois sinais string. E agora, quando nós compilarmos, ele já não vai dar-nos este problema, porque já encontra aqui a string e ele já nos deixa escrever. Como é óbvio, vai aparecer uma mensagem no ecrã a dizer isto é uma string. O que é uma string? Uma string é texto. Desde uma frase com 50 palavras a uma simples letra é considerado uma string, desde que esteja entre aspas. Nós vimos na última aula, se tiverem duplicas, ou seja, só com aquele tracinho em vez das aspas, representa um char e não uma string. Se nós tivermos a mesma coisa, por exemplo,
assim, isto aqui assim. Isto é uma string na mesma, porque está entre aspas e não está entre plicas. Como estão a ver, apareceu isto, é uma string e o texto aqui. Normalmente, quando nós estamos a programar e queremos inicializar o valor com o valor por defeito, como nós fazemos no int por 0, no int por 0, no float por 0, na string fazemos normalmente com abrimos e fechamos aspas logo e fica com uma string vazia, sem nada lá dentro. É assim que normalmente inicializamos os valores, mas como é óbvio, vocês podem inicializar como vocês quiserem. Só a título de exemplo, vou-vos mostrar aqui um dos problemas de nós não inicializarmos as variáveis. Fazer um int, fazer ponto e vírgula e depois fazer o cout de i. O que é que vocês acham que vai aparecer em i? O que é que será? Ui, primeiro tem erros. O erro desapareceu. Mas já vi qual é o erro. Vocês? Não. O que é que ele diz? Que eu não estou a inicializar a variável. Portanto, estou a ver? Ele nem sequer deixa correr os programas quando nós não inicializamos as variáveis. Por isso é que nós temos sempre que inicializar as variáveis quando estamos a definir uma variável. Estão a perceber? Portanto, eu neste caso tinha, por exemplo, colocar igual a 0, que era para me deixar correr o programa. Em versões mais antigas ele até deixava correr o programa, mas mandava valores estúpidos e nós nunca conseguimos prever qual era o número que ele ia lançar. Podia lançar 3.344 num dia e no outro já mandar 400. Assumia valores por defeito, por isso é que no C e no C++, aliás, mesmo nas linguagens mais recentes como Java, por exemplo, que os valores são inicializados logo por defeito, mesmo que a gente não inicialize. É sempre uma boa prática na programação inicializarmos os valores, nem que sejam valores por defeito, de todas as variáveis que nós definimos, para termos a certeza que quando estamos a utilizá-las não dá asneira ou que o compilador comportou-se de forma diferente do que estávamos à espera e não fez aquilo que nós queríamos e deu asneira no nosso programa. E essas são as asneiras mais difíceis de perceber, porque não são erros. Ele não diz, epá, tens um erro. Não, ele corre e depois dá o resultado que nós não queremos. Mas hoje ficamos por aqui. Amanhã então, na próxima aula, vamos ficar a conhecer a biblioteca string, porque como já vos falei, a string tem uma biblioteca só para ela. Perceber algumas das funcionalidades que a string nos possibilita. Tem algumas engraçadas, tem umas que não vamos ver todas, como é óbvio, mas vamos ficar a conhecer a maioria, nem que seja dar uma olhada e vocês ficarem a saber, isto existe, para quando vocês precisarem, poderem ir lá investigar e ficarem a saber onde é que está e como é que vocês chegam lá. Bem, vemos então no próximo vídeo. Fiquem bem.